Rompendo em Fé. Um dos textos mais importantes que padecia a vida de todo ser humano. Há uma reação no seu retorno. Começa agora o programa que veio para abençoar a família brasileira. Produzido pela Igreja Batista Lírio dos Vales, Ministério Costa Azul. Rompendo em Fé. Todas as terças, estudo bíblico com pastor Rogério Dantas. Escola de Águias, preparando para voar nas asas do Espírito. Igreja Batista Lírio dos Vales, Pituba. Ministério Costa Azul. Quero convidá-los a abrir as Sagradas Escrituras no primeiro livro de Reis, capítulo 2, a partir do versículo 1. E aproximaram-se os dias da morte de Davi, e deu ele ordem a Salomão, seu filho, dizendo: Eu vou pelo caminho de toda a terra. Esforça-te, pois, e sê homem. E guarda a observância do Senhor teu Deus, para andares nos seus caminhos e para guardares os seus estatutos e os seus mandamentos, e os seus juízos e os seus testemunhos, como está escrito na lei de Moisés, para que prosperes em tudo quanto fizeres, para onde quer que tu voltares, para que o Senhor confirme a palavra que falou de mim, dizendo: se os teus filhos guardarem o seu caminho, para andarem perante a minha face fielmente, com todo o seu coração e com toda a sua alma, nunca, disse, te faltará sucessor ao trono de Israel. Podeis tomar assento? Queridos, Deus me deu uma palavra ontem. Eu quero compartilhar com vocês. Essa palavra vai trazer um despertamento total na sua vida, tanto espiritual como também na sua vida cotidiana, na sua vida literal. Eu tenho certeza que a sua vida hoje será impactada. Amém? Aqui nós temos um texto em que Davi, já no seu final de vida, Davi já enfermo, já de dias, a idade avançada, Davi chama seu filho para cumprir uma promessa que havia feito a Batseba, que Salomão seria o seu sucessor. Então Davi manda chamar a todos os sacerdotes, aqueles que diretamente estariam fazendo a unção sobre Salomão, e Davi aqui traz uma ordem. Davi chama Salomão e diz: eu vou pelo caminho de toda a terra, então somente sê forte, esforça-te e ser homem. Esses dois conselhos nos traz aqui uma profundidade tremenda, que precisamos aqui aprender e trazer aplicações para a nossa vida. Davi só falou tão somente ser forte, ou esforça-te e ser homem.
E anda pelo caminho e guarda a observância do Senhor teu Deus, para andar nos seus caminhos. Trazendo aqui aquilo que era essencial para ele ser bem-sucedido no seu reinado, na sua sucessão. E eu quero falar nesta manhã sobre distração. Distração. Essa palavra vai mudar a tua vida. Davi já havia passado por algumas experiências em que ele teve a oportunidade de ficar na história, de ter o seu nome arrolado no livro da vida, na história do Senhor. E Davi foi chamado por Deus para ser um homem que executasse toda a sua vontade. Quando Deus achou a Davi, Deus disse: achei a Davi, homem segundo o meu coração, que vai executar toda a minha vontade. Deus viu em Davi um homem que aqui na terra pudesse discernir o coração de Deus, que pudesse traduzir os pensamentos de Deus. É bem verdade que Davi é o homem que mais os pregadores têm inspiração para pregar a palavra do Senhor. Eu diria que Davi é uma tipificação de Cristo que mais parece ou traduz a realidade humana. Até porque Davi era homem sujeito a todas as intempéries. Davi foi um homem de altos e baixos, manifestando essa natureza humana. E Jesus, quando veio à terra, Jesus não veio viver como Deus, ele veio viver como homem, sabendo que ao homem está facultado todas essas limitações. O homem, ele está sujeito a cada momento, né, a deslizes, a tropeços, a distrações. Então Jesus, ele sentiu o que o homem sente. Jesus, quando chegou no Getsêmani, Jesus, ele manifestou o seu limiar, quando ele chegou no seu limite, e ele pediu socorro aos céus, ele pediu uma intervenção divina, dizendo: Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Em outras palavras, ele estava dizendo: eu cheguei no meu limite, eu não posso ir além daqui, porque eu sou limitado como homem. Todavia, não seja o que eu quero, mas o que tu queres. E o socorro do céu chegou exatamente na hora que ele mais precisou. Eu quero dizer para você que da mesma forma, quando você chega no seu limite, quando você pensa que é o fim, pensa que não tem mais jeito, pensa que, aleluia, você vai chutar o pau da barraca, vai jogar tudo para o alto, o socorro do céu chega na tua vida e você prossegue na sua caminhada. Jesus, como homem, ele passou por isso. Eu queria dizer para você que Jesus não exige de você além do que você pode dar, do que você pode corresponder. Ele sabe, ele conhece a sua estrutura e sabe até onde você pode chegar. Por isso, ele declarou, como homem: se possível, passa adiante. Ele estava manifestando o seu limiar humano, a sua limitação. Assim como nós também somos limitados, eu quero dizer para você, quem sabe você não conseguiu pensar dentro dessa perspectiva, mas Jesus, como homem,
ele era limitado. Porque senão ele não poderia cumprir o que a justiça de Deus requeria para nos justificar. Porque quem pecou foi o homem, e quem tinha que pagar o preço pelo pecado também seria homem. Os anjos não poderiam pagar esse preço, o próprio Deus não poderia pagar esse preço, e Jesus teve que entrar numa carcaça humana, num corpo humano, numa vestimenta humana, e como homem ele conseguiu cumprir. Por isso a gente sabe que Satanás não perderia tempo se soubesse que Jesus não poderia pecar. Jesus, quando nasceu, o diabo, através de Herodes, deu ordens para que matasse a Jesus. O que foi que aconteceu? Jesus não era Deus? Também, mas ele era homem e ele tinha que viver a sua humanidade. Ele tinha que manifestar a glória de Deus na sua humanidade. E ele gostava de ser chamado filho do homem. E aí o anjo chegou, veio a intervenção do céu na hora, falou para José e Maria: foge para o Egito, porque Herodes busca matar a criança. Em todos os momentos o diabo queria não somente matar a Jesus, mas frustrar os propósitos de Deus. Mas graças a Deus que os propósitos de Deus não podem ser frustrados, nem na vida de Jesus, e eu quero dizer, nem na sua vida. Aleluia. A Bíblia diz: passarão os céus e a terra, mas a palavra, os propósitos, os sonhos, os projetos de Deus serão estabelecidos e serão cumpridos na sua vida. Aleluia, porque Ele é Deus e Ele vela pela sua palavra para a cumprir. Aleluia. Irmão, se Deus tiver que entrar diretamente para poder intervir em uma situação aqui na terra, Ele pode fazer isso. Sabe por quê? Hoje Ele pode porque Ele tem legalidade. O Espírito Santo, ele vinha naquela época, na época da lei, através de 3 classes de pessoas: de reis, profetas e sacerdotes. Na graça, ele veio através de Jesus para romper essa limitação, para que não ficasse limitado apenas a algumas pessoas. Foi por isso que Jesus, depois de ser tão disputado, tanto ciúme acerca da sua presença, porque quem estava perto de Jesus não abria a mão dele por nada, e queria estar perto. E era tanta gente que saía de tantos lugares, que passava 1, 2, 3 dias, e Jesus nunca despedia a multidão, né? Apesar dos discípulos querer atrair Jesus, não, despede-os, né? Esse povo importuna você, a ti. E Jesus, sabendo disso, Jesus ele fazia questão de ficar com a multidão até o último momento. Ele tinha compaixão, ele se compadecia, ele sabia o preço que a multidão estava ali para poder estar juntamente com ele. Mas Jesus resolveu esse problema, aleluia, de uma forma muito linda, muito poderosa. Enquanto os discípulos disputavam Jesus falou assim: olha, eu vou resolver esse problema, eu vou voltar para o Pai, mas não vos deixarei órfãos. Eu vou enviar outro igual a mim, outro Consolador, que não vai ficar limitado em apenas um corpo humano. Ele vai estar, aleluia, em todos os corpos que abrirem a porta para Ele. Conforme o livro de Apocalipse diz: eis que estou à porta e bato. E quando ouvir a minha voz, não endureçais o vosso coração, porque se você convidar Ele para entrar na sua casa espiritual, na sua vida, Ele vai entrar, vai cear contigo e vai fazer morada permanente. Aleluia. Ele não ficaria limitado apenas a um corpo, mas estaria conosco, com todos aqueles que abriram a porta todos os dias até a consumação dos séculos. Então Jesus não precisaria estar presente em corpo, aleluia, para estar
ao seu lado, mas em todos os lugares de todo este universo onde fosse invocado o seu nome, a sua presença, aqui no Brasil, nesse culto aqui, em todos os cultos que estão transcorrendo agora, aleluia, esta reunião, onde nós estamos falando do seu nome, falando da sua palavra, Ele está presente aqui, em todo o Brasil, no Japão, na Europa, em qualquer lugar que Ele esteja sendo invocado, Ele está presente em cada casa, em cada ambiente, aleluia, porque Ele não está limitado a um corpo, mas Ele está na sua onipresença, Ele está também pessoalmente através da sua vida e liberando e manifestando a sua divindade, aleluia, para que o nome dEle seja glorificado nos céus e na terra, aleluia. Então Jesus, Ele viveu a sua humanidade. E se eu fosse trazer alguns homens que manifestam a tipificação deste Cristo, a que mais se assemelha à nossa realidade é Davi. Davi, depois que pecou, cometeu aquele tríplice pecado, melhor, ele cometeu primeiro 2 pecados, pecado de adultério e de homicídio, simplesmente por causa de uma distração. Enquanto os reis estavam em guerra, Davi estava em casa, distraído. Diz um ditado que mente vazia é a oficina do capiroto. Davi deveria estar com a sua mente ocupada, focada nas prioridades de Deus, mas ele não foi para a guerra. Talvez procurando o que fazer, acordou tarde, deu uma passeada de forma bem distraída ali na sacada do palácio. Aí de repente ele viu, quem sabe o que o distraído procura. E ele viu o que não podia ver. Ele viu uma mulher muito linda se banhando. Enquanto vê, ninguém pode impedir, até porque não somos cegos. A questão não é ver, a questão é você permanecer vendo, ou desejando que não pode. Até porque nós somos limitados até mesmo nessas questões do que Paulo diz: tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Então Davi não somente viu, desejou e ainda executou o seu desejo. Eu sempre tenho dito que ele mexeu com a pessoa errada, porque aquela mulher era mulher de um grande homem, de um grande servo de Deus, que era tão fiel a Deus, que quando Davi cometeu o pecado de adultério, antes de desejar matar o marido daquela mulher, Davi tentou ocultar ou camuflar o seu pecado, porque ela já estava grávida. Davi tentou fazer com que ele se deitasse com ela, até mesmo para que, quando ela manifestasse a sua gravidez, ele teria já coabitado com ela. Mas ele não sabia que aquele que tem olhos como chamas de fogo, que prescruta o que está em oculto e até revela o escondido, e que ninguém passa desapercebidamente diante dos seus olhos. E Davi, não tendo sucesso, observe que Urias foi mandado por Davi para ir à sua casa, ele não foi, ele ficou na escadaria do palácio.
Davi, não tendo êxito, mandou dar bebida para ele. Ele se embriagou, mas ele permaneceu mesmo bêbado na escadaria do palácio e declarou: não é justo, enquanto os meus colegas estão lutando, dando a sua vida pela nação, pelo nome do Senhor, pelo Deus de Israel, estão lá na linha de batalha, no comando de batalha, e eu estou aqui deitando com a minha mulher, tendo esses privilégios. E ele disse: não é justo. Então Davi, vendo que não conseguiu disfarçar, não conseguiu nenhum dos seus intentos, então Davi mandou uma carta com a sentença da sua própria morte, pelas suas próprias mãos. E observe que ele não abriu. Eu creio que naturalmente ele já se apercebido de alguma coisa errada. Ele poderia talvez abrir a carta, mas ele não abriu a carta. Ele foi como um cordeiro mudo diante dos seus tosqueadores para o matadouro, mas ele não abriu a sua boca. Ele foi ali também dentro de uma perspectiva, de uma tipificação do Cordeiro de Deus. E ele foi colocado na frente de batalha e foi morto. Passou-se um ano. Davi, quem sabe, se esqueceu. Depois recebeu uma visita de um profeta. Eu posso imaginar lá no palácio, depois dele atender todo mundo, um homem chega lá todo mal arrumado, esquisito, estranho, e anunciar: tem um homem querendo falar contigo aí. E para surpresa dele, era o profeta Natan. Depois de um ano, Deus traz a luz e confronta Davi. E a partir desse momento, a história de Davi, por causa de uma distração, um guerreiro invejável, poderoso nas guerras, nunca perdera uma batalha, um estadista que ficou pela sua vida, né, registrada nos anais da história, um homem que hoje pelos pregadores eu creio que é o mais inspirado nas pregações do Evangelho. E eu coloco aqui que, para mim, ele é a tipificação do Cristo na vida de um homem perfeita, porque tendo altos e baixos, estando sujeito a todas as vicissitudes da vida, sujeito a todas as intempéries, um homem que também vulnerável, no momento em que ele precisava estar linkado com os céus, ele precisava estar online com os céus, ele se distraiu, e essa distração lhe custou muito caro. E o profeta veio e disse, contou uma história. Ele não se apercebeu ainda quando ouviu a história, e ele fez a sua declaração diante do que ouvira, e julgou, e disse: esse homem deve morrer. E o profeta só teve o trabalho de dizer: este homem é você. E aí veio agora a consequência. Interessante que Davi, reconhecendo, você observa que Davi não se deu conta, ele não se lembrava do seu pecado. Ou seja, ele pensou que Deus fez vista grossa. O profeta chega ali, conta uma história. O homem tinha várias ovelhas, um outro tinha apenas uma única ovelha, que era considerada como filha, que vivia como uma filha, comia do seu prato, bebia do seu copo, vivia nos seus braços. E veio um viajante, um homem rico, em vez de tomar das suas muitas ovelhas para fazer um banquete, um guisado para o viajante, foi lá e tomou da única ovelha que aquele homem pobre tinha. E Davi ficou enfurecido e disse: esse homem deve devolver quadruplicadamente, e digno de morte é esse homem.
E o profeta disse: esse homem é você. Aí é que caiu a ficha. Aí é que ele, de fato, ele viu que era Deus falando com ele. Qual foi a atitude dele? Ele se humilhou, ele se quebrantou, ele se lançou em terra, rasgou as suas vestes, ele se arrependeu amargamente. E aqui que eu quero chamar a atenção, que apesar do pecado grave de Davi, ele tinha uma capacidade de neutralizar o seu pecado, mas não as consequências. Como eu posso neutralizar o pecado? Através da minha atitude de arrependimento, de humilhação, de sinceridade diante de Deus, de quebrantamento, de reconhecer: eu errei, eu pequei. E Davi escreveu um dos seus salmos mais lindos diante dessa circunstância, no Salmo 51, quando ele diz: cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim o espírito reto. Não me lances fora da tua presença, nem removas de mim o teu Santo Espírito, mas torna a me dar, em sinal de que, como se alguém tinha perdido, torna-me dar a alegria da tua salvação e me sustém com o espírito voluntário. Então, Senhor, ensinarei aos transgressores a tua lei, e os pecadores a ti voltarão a se converter, a se prostrar diante da tua presença. Davi se humilhou, Davi se rendeu completamente, porque ele era rei. E Davi então rasgou as suas vestes, e no pó e na cinza. E o Senhor então, vendo a atitude dele, o Senhor disse: o teu pecado foi traspassado, portanto não vai morrer não. Mas a consequência veio. E o profeta disse: por que fizeste isto? Eu não te dei tantas mulheres. Davi tinha 300. E se fosse pouca, tu me pedirias, eu não te acrescentaria mais? Por que fizeste isso com meu servo Urias? E aí vem agora a avalanche de maldição, como consequência da sua distração na vida do rei. E ele diz: o que você fez em oculto eu farei diante de todos os olhos de Israel. Pegarão as suas mulheres, como aconteceu, e todos verão. A espada não se apartará sobre a sua casa. E aí vem toda a consequência desta maldição contraída por uma só distração. E a vida de Davi foi marcada e foi dividida entre antes desse episódio e depois desse episódio. Mas uma coisa eu acho linda na vida de Davi: Davi em nenhum momento se ensoberbeceu. Davi em nenhum momento ele quis agir com as ferramentas do seu ofício como rei, que ele poderia mandar cortar a cabeça do profeta e encerrar o assunto, e agir como muitos outros reis fizeram, como Uzias fez. Uzias chegou ao ponto de se achar tão grande, tão poderoso, que ele se sentia o dono da lei, ele descumpria ordens, ele fazia o que ele achava bem entendesse, até que o Deus foi lá no templo e parou ele com uma lepra na testa, e cortou o reino dele, e acabou a sua história. Davi não. Davi, a partir daquele momento, Davi se humilhou, ele se sentiu como um lixo, ele se sentiu até mesmo reprovado diante de Deus, se sentiu de uma forma que a própria salvação havia se perdido, a presença de Deus. Por isso ele escreveu aquele salmo.
e na sua humildade ele encontrou o favor do Senhor. É por isso que ele foi considerado, mesmo depois do seu pecado, mesmo depois de tudo isso que ele passou, ele não foi diminuído diante de Deus, porque Deus conhecia o seu coração. Deus sabia, aleluia, a essência do que estava lá dentro do seu íntimo, do seu interior. E ele era um homem que tinha essa capacidade, essa habilidade de reconhecer os seus erros, de se humilhar, de se arrepender, de depois voltar à presença do Pai. Então Davi continuou sendo o mesmo homem diante de Deus. Agora, movido por consequências que viriam sobre a sua casa. O terceiro e último pecado de Davi, que Deus me faz entender que foi um pecado de omissão. Porque ele, de fato, poderia abrandar, poderia, através da sua própria vida, da sua fé, ele poderia desfazer, aquele avalanche de maldição que certamente foi declarado sobre a sua família. Não vamos entrar aqui nessa vertente por causa do tempo, mas o fato é que ficou marcado na vida de Davi. E Davi, então, no final da sua vida, eu fiz só apenas uma introdução para você entender. Agora entra a mensagem, vai ser curtinha. Aí Davi chega, pega Salomão e diz, e dá uma ordem para ele, e diz assim: tão somente esforça-te, seja forte. E o segundo conselho: seja homem. Não use a capacidade, as habilidades, ou melhor, as ferramentas de rei. Não use a sua vestimenta de rei para atrair, para angariar benefícios próprios. Seja homem. Em outras palavras, Davi estava dizendo: eu tive tudo nas mãos que eu poderia mudar como rei, mas eu me vi como homem. Diante de Deus a gente não se porta como rei, a gente não se porta com o ofício que recebemos, mas nós nos portamos como homem. Não adianta você querer diante de Deus: Senhor, eu sou o cara, Senhor, Tu me usas com tantos talentos, com tantas habilidades, com tantos dons. Como um dia, um dos grandes homens que Deus levantou nesse mundo, nesse século melhor, eu ainda quando criança eu o assistia e eu era assim apaixonado por esse ministério. Alguns já ouviram falar aqui de um homem chamado, um evangelista chamado Jimmy Swaggart. Uma vez ele chegou numa cruzada na Argentina e ele perguntou para o seu assessor: como é que estão as preparações para a cruzada aí? Está tudo ok? Tudo certinho? E ele chegou para o reverendo e disse: nós estamos com um problema. A questão é que, ele falou: qual é o problema? Não, é porque o estádio está lotado. Eu falei: isso não é problema. Mas o problema é que fora do estádio tem 2 vezes mais gente do que dentro. Aí ele deu uma esticada no pescoço, puxou a gravata assim e falou: Deus vai precisar muito de mim para evangelizar o mundo. E não sabendo que o diabo tinha armado uma cilada para ele. E pouco tempo depois ele caiu nessa armadilha. E quem sabe ele não teve a mesma atitude de Davi. E às vezes, quando a gente não tem essa habilidade, essa capacidade de descer, de se humilhar,
de reconhecer os nossos erros, porque Davi foi treinado por Deus. E Deus falou para Davi: olha, Davi, nunca se esqueça de onde você veio. Nunca se esqueça de onde eu te tirei. Tu não era nada, mas eu te elegi, eu te escolhi, eu te levantei e te fiz por príncipe do meu povo. E te fiz assentar entre os reis da terra, entre os grandes da terra. E eu aprendo a grande lição de que é bom sempre a gente dar uma passeada na nossa manjedoura, lá onde a gente nasceu, da onde a gente veio, quem nós éramos antes de Deus nos elevar e nos colocar em posições de honra, para não deixar a soberba entrar. Porque como rei, irmãos, muitos vai usar a capacidade do rei, ou melhor, vai usar os atributos do rei, vai usar as ferramentas que o rei possui. Mas Davi falou: olha, se porte como homem, porque você vai se ver diante de Deus. Ele tinha passado por essa experiência. E aí Davi complementa e diz: e guarda os estatutos, conforme a lei de Moisés. Anda no caminho do Senhor, veja os testemunhos, guarde os seus mandamentos e permaneça fiel, porque o Senhor fez uma promessa, que se andássemos nos seus estatutos, não faltaria da linhagem da casa de Davi sobre o trono de Israel. E Davi, até nos seus últimos dias, apesar das suas falhas, dos seus tropeços, até das suas distrações, mas Davi foi fiel e terminou o seu reino fazendo o que era reto aos olhos de Deus, e foi honrado por Deus até depois da sua própria morte. E a honra maior que Davi recebeu foi trazer, aleluia, a linhagem do próprio Filho de Deus, onde ele foi reconhecido como filho de Davi. Então eu entendo que Davi é o que mais se assemelha, é o que mais parece, dentro da nossa humanidade, o viver em Cristo. Apesar de ter falhas, erros, mas ele não perdia a essência do seu relacionamento com Deus. Ele nunca perdia o temor, sabendo que sempre o Senhor estava com seus olhos voltados para ele. E aqui ele chama Salomão e traz esse testemunho. E Salomão, queridos, infelizmente, ele começa bem, mas logo depois ele entra por outros caminhos. E aqui Salomão se distrai terrivelmente. Ainda no curso do seu reinado, ele se desvia da presença de Deus. Ele entra no caminho da idolatria por causa das multidão de mulheres. Ele tinha 1000 mulheres, 700 princesas e 300 concubinas. E ele entra por um caminho errado. Mas por amor, eu creio, por amor a Davi, no final da sua vida, Deus o trouxe de volta. Mas o que eu quero dizer para você nesta manhã é que a distração, assim como foi determinante na vida de Davi, dividiu a história do rei, também foi determinante na vida de Salomão. Eu quero dizer que pode ser determinante na sua vida. A distração, ela pode ser fatal e pode ser irreversível.
Outro dia eu comprei um carro, eu comprei um celular. E eu estava ainda, todo mundo quando compra um celular de ponta, né? Aí você quer conhecer os recursos do celular, colocar aplicativos, conhecer como é que manuseia direito e tal. E aí eu estava meio abestalhado com o celular. Aí eu estava dirigindo e com o celular. Coisa que eu podia fazer depois. E aí devagar, não estava correndo, né? Eu tenho uma certa habilidade no volante, então eu confiei muito em mim. E aí com o celular, aí daqui a pouco, quando eu menos espero, eu só vejo o carro na frente frear e eu no fundo do carro. Como meu carro era assim, possante, motor 2.7, aí na hora que eu freiei não deu. Ele se arrastou pela força da máquina e entrou no fundo daquele carro, era um carro pequeno. Para vocês terem uma ideia, o carro ficou um sanduíche e deu PT, perda total. E aí eu falei, meu Deus, que coisa, por causa de um celular, por causa de uma bobagem, de uma distração. E sempre assim Deus tem falado comigo, né? Porque às vezes eu sou meio teimoso. E estou com o celular, trabalhando, hoje o celular é uma ferramenta de trabalho. E eu mandando mensagens, falando das programações da igreja e tal. Não sou de ficar muito tempo batendo papo no celular, mas anteontem, na sexta-feira, eu estava fechando mais um pregador do congresso profético. No momento que eu estava já finalizando, veio um telefonema de um pastor do ministério. E aí, como eu estava falando no zap, aí desconectou a comunicação com o pregador e entrou a chamada do pastor. E aí eu, naquele momento de distração, o sinal fechou ali na Magalhães Neto. E eu não vi uma moto, parou, estava na minha frente, parou e eu ainda tentei desviar, mas eu peguei a moto. E foi uma pancada feia que o pneu do carro furou, rasgou o pneu do carro, o carro foi logo para assim, o meio fio. E o estrago no carro foi grande, porém, em relação ao que aconteceu com a moto. Quando eu desci, desesperadamente, fui até o encontro era uma moça. E aí eu vi a misericórdia de Deus, porque Deus colocou a mão dele. E a moça se levantou, não teve nenhum arranhão, não teve absolutamente nada. A moto arranhou algumas coisas, mas a bagaceira foi no meu carro, não foi na moto. Eu falei, não se preocupe, porque material se recupera. O mais importante é a vida. E aí dei toda a assistência, dei meu telefone para dar, né, assumir a responsabilidade. E ali eu vi a mão de Deus mais uma vez falando comigo. O Senhor falando comigo. Eu não já te falei para você vigiar. E você continua teimando. E Deus não permitiu acontecer o pior. E aí eu parei para pensar, meu Deus, uma simples distração poderia ser fatal, eu poderia estar enrolado, enrascado completamente se houvesse alguma coisa pior. Mas o Senhor poupou mais uma vez a minha vida. E eu passei umas 2 horas ali ainda tentando, com a minha consciência, recobrando a minha consciência, e Deus falou comigo: distrações podem ser fatais, irreversíveis. E a palavra de Deus hoje para você, talvez Deus tenha até permitido tudo isso, para que eu pudesse estar falando para você hoje, nesta manhã. Qual tem sido a distração da sua vida?
A distração, geralmente, ela vem ocupar o lugar daquilo que é essencial. Porque enquanto você está ligado, enquanto você está linkado com a sua prioridade, você não se distrai, sim ou não? Quando você está com a sua mente, por exemplo, eu como dentista, eu ouvia músicas evangélicas, e enquanto eu tratava do cliente, eu estava ali pregando para ela com a boca aberta, não podia falar nada, e lá vai a palavra. Mas estava ligado, eu não estava distraído. Ou se eu tivesse distraído qualquer coisa, eu poderia cometer uma iatrogenia, ou seja, um deslize, alguma coisa no dente lá de um cliente, e aí depois o negócio ia ficar feio. Mas eu estava ligado. O que eu quero dizer com isso? Não importa o que você esteja fazendo, o que importa é que você precisa estar ligado, focado no que você está fazendo. No caso, em dirigir, esteja focado na direção. Não deixa nada ser motivo de distração para que você não seja surpreendido com uma fatalidade. Outro dia eu estava passando aqui na BR-324 e eu passei exatamente no momento em que aconteceu um grande acidente. Depois eu soube que a mulher que se acidentou, inclusive foi fatal, ela, por causa de um telefone, ela atravessou de uma pista para outra, e um carro que veio de lá, um caminhão, pegou ela de cheio e tirou a sua própria vida. Uma distração simples. Será que não dá para a gente parar e terminar de fazer o que a gente está fazendo, que é o mais importante naquele momento, e depois usar a mão daquilo que nos distrai? E Deus me chamou a atenção, queridos, porque essa distração, ela pode ocorrer em todas as áreas da nossa vida. É uma distração no trabalho que pode trazer um prejuízo irreversível. É uma distração no seu ministério, quem sabe pessoas que deixam o que é elementar, deixam o que é necessário para fazer outras coisas e depois acaba entrando por caminhos que não são os que Deus delineou na sua vida. Davi falou para Salomão e disse: eu vou pelo caminho de toda a terra, mas tem um detalhe: se esforce. Eu sei que tu és limitado, mas seja forte e se porte como homem. Guarde as ordens do Senhor, o seu Deus, ande nos seus caminhos, guarde os seus estatutos, guarde os seus mandamentos e observe os seus testemunhos. Sabe o que aconteceu? Quem sabe foi o próprio reino de Salomão. Pessoas vinham de mais de 1000 quilômetros montado em um camelo, no lombo de um camelo, somente para conhecer Salomão, a sua fama, a sua sabedoria, o seu poder e tudo quanto rodeava o reinado de Salomão. Pessoas vinham de longe e Salomão se deixou se distrair por essas coisas. Eu queria dizer uma coisa para você. Deus tem projetos lindos na vida de cada um de nós. Deus tem coisas grandes a realizar na vida de todos nós, porque o nosso Deus é um Deus grande. Mas nunca se deixe se distrair ou perca o foco, porque hoje a gente tem visto tanta gente, ministério tremendo, ministério lindo, hoje se deixando levar por certas distrações do próprio ministério. Pessoas que hoje estão operando pelo ofício, estão operando no automático.
enquanto a presença de Deus, ele nem se dá mais conta, ele nem se apercebe mais. Pessoas que muitas vezes com seus ministérios afamados hoje, ele se distrai tanto com a fama, com o poder, né? Talvez a graça liberada sobre a sua vida, que ele não se apercebe que a presença de Deus já não mais está com ele. E o pior é que naquele dia, muitos serão surpreendidos, e de repente não vai esperar ouvir aquela doce voz: muito bem, servo bom e fiel, fostes fiéis no pouco, sobre muito eu te colocarei, entra pois no regaço do teu Senhor. Mas pode ser surpreendido com aquela voz dura, que talvez seja uma das vozes mais duras sobre a nossa vida, em que ele dirá naquele dia: quem é você? Eu não te conheço. Como não me conhece, Senhor? Se eu preguei na tua igreja, lá na Lírio dos Vales, na Assembleia de Deus, lá na Presbiteriana, fiz a tua obra, expulsei tantos demônios, profetizei tanto no teu nome, Senhor, passei toda a minha vida no meu ministério te servindo, te pregando a tua palavra. Pois é, você fez tantas coisas, pregou tanto a minha palavra, falou tanto de mim, mas não se apercebeu, pelas suas distrações espirituais, as suas distrações da vida, que você durante todo esse tempo viveu tão longe de mim. Outro dia, um evangelista lá do Rio de Janeiro, ele entrou numa vida de distração, caminho de pecado, de prostituição, que ele passou 5 anos nessa mesma vida, e Deus usando ele, e Deus libertando, curando, e na hora a unção descia sobre a vida dele, e Deus salvava, curava, fazia coisas extraordinárias através dele. E um dia ele chegou para Deus e disse assim: Senhor, eu não entendo, a vida que eu estou levando, eu estou num lamaçal de pecado, eu estou tão enrolado, tão embaraçado, eu não entendo por que o Senhor ainda me usa, eu não sei por que o Senhor ainda manifesta tantos sinais através da minha vida, do meu ministério. E o Senhor chegou para ele e disse assim: meu filho, eu uso você por causa do seu ofício. O seu ofício é irrevogável, a unção sobre o seu ofício é irrevogável, mas quanto a você, a minha presença já saiu de você há muito tempo, mas lá na frente nós teremos um encontro. E Deus falou com ele, e isso marcou a sua vida. E a partir daquele momento ele ainda, pela misericórdia de Deus, ele parou tudo, ele voltou a estaca zero, ele veio para a sua manjedoura, ele recomeçou diante de Deus tudo de novo. Porque as distrações da vida muitas vezes nos deixa tão empolgado com coisas que não são essenciais, e a gente acaba perdendo o foco. Que Deus possa abrir o nosso entendimento, para que naquele dia não seja um dia em que você seja pego desapercebidamente. Uzias, de tanto poder, de tantas conquistas, de tanta fama, e reinou, quem sabe, foi mais de 50 anos aproximadamente. Se não me falha a memória, somente um rei reinou mais do que ele.
E ele chegou a um ponto em que ele achava que ele era o dono, por ser rei de tudo. Ele estava acima da lei. E ele fez o que não era lícito, o que não era apto pelo seu ofício realizar. E quando ele passou por cima dessas ordenanças, o próprio Deus veio no altar do sacrifício e brecou ele, e freou ele, e trouxe uma lepra na sua testa. E ele acabou os seus dias, quem sabe com tantas oportunidades que teve. E eu reputo o fracasso de Uzias por ele ter desprezado o seu mentoreamento. Ou seja, enquanto Deus colocou um homem de Deus, um profeta Zacarias, para instruí-lo, para mentoreá-lo, para aconselhá-lo, para acompanhá-lo, ele se sentiu já tão cheio, tão grande, que não precisava de mais mentoreamento. E essa, eu creio que foi a causa do seu fracasso. E ninguém gostaria de terminar os seus dias como Uzias terminou. Mas, mesmo diante dos erros e das falhas, tendo a humildade e a capacidade de voltar, de reconhecer, através da nossa sinceridade, voltar ao ponto que Deus nos chamou. Que Deus abra o nosso entendimento e que o Senhor possa, ainda em tempo, fazer com que estejamos online, conectados o tempo todo, para não distrairmos em nenhum momento da nossa vida. Vamos ficar de pé em nome de Jesus. Eu não sei, quem sabe você tem se distraído tanto. A palavra de Deus nessa manhã para você é: qual é a sua distração que tem se afastado da presença de Deus? Qual é a distração que você tem colocado no lugar de Deus? Qual é a sua distração que talvez tenha impedido Deus cumprir as promessas que Ele tem acerca da tua vida? Eu não sei o que é que está se passando com você, mas Deus sabe. Quem sabe o trabalho me deixa distraído das prioridades que eu preciso ter na minha vida. Quem sabe é um relacionamento, é o marido, ou é a esposa, são os filhos, um namoro. Quem sabe a própria igreja pode lhe distrair da presença de Deus, que as pessoas estão tão focadas em querer fazer a obra de Deus, que se distrai e esquece do Deus da obra. As pessoas estão operando no automático, mas não tem mais a capacidade de percepção, de discernir aquilo que Deus quer e aquilo que Deus não quer. Quem sabe seja um mundo que tem lhe distraído tanto, tantos jovens distraídos, tantos convites, tantos pratos apetitosos. E essas distrações podem ser fatais. Você não sabe o dia de amanhã. Você não sabe o que isto pode lhe suceder. Nessa manhã Deus me trouxe aqui para ter uma conversa assim, de pé de ouvido, cara a cara com você, onde os olhos de Deus estão sobre a tua vida, como chamas de fogo, em que você não pode se distrair enquanto Deus está falando com você, porque tem gente que está na igreja só de corpo presente, mas a sua mente está vagando, viajando, está tão longe
depois não sabe nem o que foi pregado. Eu quero confrontar você nesta manhã. Qual é a prioridade número 1 da sua vida? A palavra de Deus diz, o próprio Jesus nos ensina a amar ao Senhor nosso Deus, sobre todas as coisas, de todo o nosso coração, alma, força, entendimento, razão. Então eu entendo que a prioridade número 1 na vida do ser humano, Davi falou isso para Salomão: ser forte, se esforce, se comporte como homem, porque Deus não vai olhar para o seu trono, o seu reinado, para o seu ofício. Deus vai te tratar sempre como homem. Mas nunca se desvie. Observe os estatutos, ande nos caminhos, veja os ensinamentos, os mandamentos, veja os testemunhos. Olhe para o meu testemunho, olhe para a minha vida, Salomão. Olhe para o legado que eu estou deixando, o que eu sofri por uma distração, para que você não precise fazer isso, sofrer a consequência que eu sofri. A prioridade número 1 na nossa vida sempre será, em primeiro lugar, Deus. Em segundo lugar, para os casados, cônjuge. Segundo é cônjuge, que se torna um com você. Terceiro, aí sim, trabalho. Não, terceiro, filhos. A gente bota às vezes família, né? Segundo lugar, família. Mas destrinchando mais, segundo, cônjuge, terceiro, filhos. Ou segundo, família. Depois vem trabalho. Até porque Deus nos ensina a trabalhar. Vai ter com a formiga, ó preguiçoso. Se não quiser trabalhar, também não coma. E sem trabalho e sem comida você não vive. Então você precisa colocar o trabalho como ordem de prioridade na sua vida. Ah, pastor, e a igreja? Não, você já é a igreja. Mas a igreja como organização vem logo em seguida. Quarto, igreja. Porque Jesus nos ordena congregar. Tem tanta gente hoje que está fazendo da sua igreja a sua televisão. Ah, eu congrego na televisão, não preciso ir mais para a igreja. Aí você está desobedecendo a Jesus. Que as pessoas não querem vir mais para a igreja porque tem programa de televisão, tem ministrações, a rádio. Hoje, graças a Deus, né, por causa da ciência que se multiplicou, a mídia está ao nosso alcance. E depois vem, queridos, em último lugar, o nosso ministério. Por que em último lugar? Porque o seu ministério já está entranhado. Somente nessa questão de ordem, né, de prioridades, você precisa. Porque tem muita gente, por exemplo, que quer largar trabalho, quer largar tudo por causa do ministério. Não. O seu ministério você pode exercer no seu trabalho, na sua família e na sua própria igreja. Então virá reboque. Mas não se esqueça de que Deus está acima do seu trabalho, do seu esposo, da sua esposa, dos seus filhos e de quem quer que seja. Você precisa estar linkado online, full time com Ele. E se você entende isso, eu quero orar pela sua vida rapidamente, por causa do nosso tempo. Sai desse lugar e vem aqui à frente. Todas as terças, estudo bíblico com o pastor Rogério Dantas. Escola de Águias, preparando para voar nas asas do Espírito. Igreja Batista Lírio dos Vales, Pituba. Ministério Costa Azul. Foi a minha decisão, Jesus,
amado. Yeah, yeah. Yeah. Pois é teu meu coração. Produzido pela Igreja Batista Lírio dos Vales, Ministério Costa Azul, rompendo